coisa toda. Eu vou usar o termo a coisa toda. Ele sabe da coisa toda. Inclusive quem matou Marielle. O senhor sabe quem matou Marielle? Respeito o posicionamento do senhor e com toda a consideração a Vossa Excelência, reitero minhas considerações iniciais. Intimamente entendo que a razão do escopo que eu estou sendo investigado, e de acordo com as orientações do meu advogado, seguindo o habeas corpus. Gente, boa tarde. Voltamos aqui a CPMI do dia 8, direto aqui da Comissão Parlamentar Mista no Senado Federal. Estamos aqui com o Tenente Coronel Cid e... Muito obrigado, senador Rogério Carvalho. Isso, o senador Roberto Carvalho acabou de falar, iniciando agora, agradeço vocês aí a presença. E daqui a pouco vão entrar os nossos deputados e senadores. Até então, o Tenente Coronel Cid ainda não falou nada. Vamos seguir. Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente, em algumas coisas absolutamente... Eu quero concordar integralmente com... Eu quero concordar integralmente com Vossa Excelência. Inclusive chamei o patrono do Tenente Coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal, e disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia, contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunho. É o procedimento, entretanto, que ele está adotando, e, obviamente, que cabe à CPI tomar as medidas cabíveis. Então, exatamente, presidente. Eu fiz essa pergunta propositadamente para demonstrar que ele está descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal e falo isso também. Desrespeitosa a conduta contra o Supremo Tribunal Federal. Aos advogados, porque não é possível. Foram feitas aqui algumas questões que não tem nada a ver com incriminá-lo e ele simplesmente não responde. Isso é o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal da ministra Carmen Lúcia. A relatora também fez algumas perguntas nesse mesmo sentido e ele se negou a responder. Então, eu fiz de propósito e ia perguntar quantos filhos ele tem, ele também não responderia, mas bastou a primeira para demonstrar que o descumprimento é claro e eu ia propor exatamente isso, que se denunciasse ao Supremo Tribunal Federal o comportamento do depoente e dos seus advogados diante da decisão da ministra Carmen Lúcia. Até porque, senhor Mauro Cid, aqui está claro, o senhor pode não falar, mas o seu celular fala. Todos os fatos que estão arrolados falam pelo senhor. Está claro para todos nós, aqui, independentemente de quem apoiava Bolsonaro ou não, que o senhor sabe de tudo. Aliás, é um depoimento para nós que seria muito importante se o senhor estivesse falando, mas mesmo que o senhor não fale, está claro para nós que o senhor sabia de tudo e participou de tudo durante o governo Bolsonaro. Se tem uma pessoa que sabe detalhadamente de tudo que ocorreu no governo e de todos os crimes cometidos e que o senhor se envolveu ou não se envolveu diretamente, é o senhor. É o senhor. E todos os fatos que envolvem o senhor, contra fatos, não tem histórias, não tem negativas, não tem histórias. Então, gente, aí quem está falando é a Jandira Fegali. Então, imagina, daqui a pouco entre os nossos deputados. E eu quero agradecer ao Manuel Arruda. Obrigada, Manuel. Marcos Oliveira também. Muito obrigada, gente. Porque quem tem no celular um preâmbulo de um ato institucional como o senhor tinha, e o senhor passou de um celular por outro,
para o outro, para arquivar um documento que o senhor Ives Ganda, inclusive, sustenta juridicamente, inclusive cobrindo a assinatura, e nós vimos isso, se o senhor não denunciou que tinha um golpe de Estado em curso, o senhor prevaricou. Porque quem não concorda, denuncia. Porque isso faz parte da preservação da democracia brasileira. E eu sei separar o que são ações individuais de militares com a instituição Força Armada. Eu sei separar exatamente isso. E o senhor, inclusive, disse para o senhor Jean Lalande assim: o Bolsonaro não vai agir porque ele não tem o apoio do alto comando do Exército. Vários sérios. E também já lhe perguntaram, eu não vou nem perguntar de novo, porque o senhor não vai responder, o que significava isso, como o senhor sabia disso? Se o senhor participou de alguma reunião, se ele lhe disse isso, eu quero dar o golpe, mas não vou conseguir porque eu não tenho sustentação, porque é isso que fica claro, o Bolsonaro queria dar o golpe, mas não tinha sustentação do alto comando. Oi, Bia. Tudo bem, Bia? Seja bem-vinda. Por que tem relação do cartão de vacina com essa CPMI? Porque o cartão de vacina foi para ele sair. E, obviamente, esse cartão sustentou uma fuga para que o golpe fosse dado sem que ele estivesse aqui. Porque todas as ações foram feitas para que as Forças Armadas pudessem intervir. Para que as Forças Armadas pudessem intervir, para ter uma GLO, para ter uma intervenção direta. E quero dizer que isso continuou depois de 8 de janeiro no novo relator, né? Inclusive, a gente tem os dados aqui de tudo que foi feito depois de 8 de janeiro. Aqui, 4 torres foram derrubadas depois de 8 de janeiro, torres de energia. 4 torres foram derrubadas. Explosivos foram colocados ainda em Feira de Santana em 10 de janeiro. Em 8 de janeiro, outro artefato explosivo foi encontrado na rodoviária do plano piloto. Depois de 8 de janeiro, ainda, a ação golpista e a irresponsabilidade continuou. Isso tudo está descrito pela BIM. No relatório da BIM, chegou a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E eu perguntaria se a sua diga ficaria em silêncio ou não ficaria em silêncio. Não precisa repetir toda a sua frase por causa do tempo. O senhor conhece Albemar Rodrigues? Ficarei em silêncio, deputado. Márcio Nunes de Rezende? Ficarei em silêncio, deputado. Esses dois são militares de alta patente que participavam do WhatsApp DOS. E eles aqui provocam permanentemente o Mauricídio, que é também do grupo de WhatsApp DOS, e eles falam ali que queriam ver um careca arrastado por blindado em Brasília, obviamente fazendo uma menção ao ministro de Moraes. E o outro dizia: se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? É o tempo todo provocando a ideia da ilegalidade. É um grupo só de militares de alta patente, estadual das Forças Armadas, comandantes de batalhão. Aqui não tem baixa patente, aqui não tem praça, não tem cabo, não tem soldado, só tem alta patente. O senhor Sargento dos Reis era da sua equipe de ajudante de ordens? Permanecer em silêncio. Sargento dos Reis era da equipe dele, subordinado dele, supervisor da ajudância de ordem. E ele estava no 8 de janeiro, fazendo vídeo, comemorando a invasão dos 3 poderes. Comemorando, era da equipe dele. E eu poderia perguntar: foi o senhor que mandou ele para lá? Permanecerei em silêncio. Sobre os depósitos e saques na conta de Michele, o senhor sabe a origem dos recursos desse dinheiro em espécie na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Permanecerei em silêncio, excelência. Todos os recados, o senhor disse que sua tarefa como ajudante de ordens era passar recados, passar as mensagens. O senhor passou os recados do senhor Lalande, do senhor Ayrton Barros, de todos os militares que queriam o golpe do grupo do WhatsApp 2 para o senhor Bolsonaro? Permanecerei em silêncio, excelência. Uma pergunta aí de cunho mais ideológico. O senhor era também perfilado com a ideia de que as Forças Armadas devem ser poder moderador, como sustentava o senhor Ives? Permanecerei em silêncio. Bom, eu só tenho mais 1 minuto e meio e direi o seguinte. O senhor Maurício, o senhor sabe que, o senhor não disse a idade, mas objetivamente o senhor é uma pessoa jovem, e pela carreira que o senhor contou aqui, o senhor jogou fora. A sua carreira, objetivamente, está interrompida. Alguém disse aqui, jogou no lixo, exatamente isso. Né?
E não pense que essa atitude dos bolsonaristas dessa comissão é para lhe proteger. Não é para proteger o Bolsonaro. Porque o senhor sabe que o perfil de Bolsonaro é um manda e o outro obedece. E nós sabemos que o senhor obedeceu. Não quero dizer que o senhor não tem culpa, nem que o senhor não concordasse com ele, mas o senhor obedeceu ordens. E já tem aí requerimentos de vinda de Bolsonaro, já está agregado por muitos de nós o requerimento para Michele Bolsonaro também, que objetivamente terão que ver essa CPMI. E o senhor não tem a dúvida de que, lamentavelmente, o senhor já tem 8 inquéritos, esses inquéritos devem aumentar, e que, vou repetir, quanto a fatos, não tem histórias e não tem negativas. Infelizmente, o senhor jogou fora a sua carreira, jogou fora uma história que poderia ser uma história melhor. Repito, quanto a fatos, não há negativas. E quando o seu chefe vier aqui, ele já virá no momento em que as câmeras de sigilo estarão dadas e nós chegaremos no seu chefe. E é esse o nosso objetivo, e esse é o objetivo da CPMI. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Na ausência do próximo orador inscrito, o senador Fabiano Montarato, passo à próxima oradora, que é a deputada Luda Salabete. Boa tarde, obrigado, presidente. Primeiro, parabenizá-lo pela conduta e a postura da condução do trabalho, muito firme quando necessário e buscando sempre o equilíbrio. O parabenizo e agradeço também pela postura. E antes de iniciar minha fala, também prestar a minha solidariedade à deputada Érica Hilton, que vítima de uma violência política aqui nesse espaço. E aí é alarmante saber que todo momento que uma travesti ocupa algum espaço de destaque, ou ela é recebida como violência política, tentativa de silenciamento, ou objeto de chacota, seja usando de forma risível, caricata e patética perucas, ou seja por meio de olhares, falas que tentam nos associar de forma antiética à prostituição, como se a prostituição fosse a única possibilidade para nós travestis transexuais, lembrando que nós estamos aqui eleitas justamente por interesse popular que quer nos retirar desse cenário de agrupamento social que alguns parlamentares insistem que nós ocupemos exclusivamente. Vou ir agora para o tema da oitiva. Primeiro é importante destacar que a tentativa de golpe no Brasil não foi um ato pontual ou individualizado. Foi algo estrutural. E essa estrutura do golpe no Brasil, ela é formatada e composta por uma quadrilha criminosa diretamente ligada ao Jair Bolsonaro. Repetindo, a estrutura golpista que se formou nos últimos anos tem relação direta com uma quadrilha criminosa diretamente relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quadrilha essa que não só tentou um golpe de Estado, mas também fraudou cartões de vacina, colocou bombas em aeroportos com uma tentativa de atentado terrorista, contrabandeou joias, tentou derrubar de forma ilegal ministros, e o que mostra as investigações tem relação até com o assassinato da vereadora Marielle Franco. E, Mauro Cid, eu vi aqui que alguns parlamentares chegaram em algum outro momento a elogiar a sua carreira e a sua formação. E eu questiono isso. Primeiro, porque no momento da maior tragédia da história nacional, porque o Brasil, diferentemente de outros países, a maior tragédia nossa não foi uma guerra belicosa contra outras nações. A maior tragédia do brasileiro foi uma guerra contra a Covid. E naquele momento, o que nós esperávamos de pessoas e figuras como o senhor, que ocupa o alto escalão das Forças Armadas, era lutar contra o inimigo, que é o vírus. E o senhor escolheu justamente o lado do inimigo, o lado do vírus, o lado do negacionismo, deixando de lado o povo e centenas e milhares de mortes que o senhor também vai carregar nas costas, junto com aquele que lhe mandava tomar atitudes irresponsáveis. E é uma vergonha, reitero o que o senador aqui disse anteriormente, é uma vergonha o senhor vir de farda. Porque o senhor não está representando o que é a Força Armada no Brasil. Até porque o senhor tentou resgatar algo que já foi sepultado há décadas
mas tentou resgatar e mimetizar, no ano passado, um dos momentos mais trágicos da história do Brasil, uma página infeliz da nossa história, que foi o golpe militar ocorrido em 1964 e que hoje a Força Armada já questiona e não tolera mais. O senhor tentou ressuscitar esse episódio. E eu iria fazer uma pergunta sobre a relação, se o senhor conhece, poderia dar luz a um grupo de elite do Exército especializado em insurgência popular. Mas, como o senhor não respondeu nem a sua idade, o que mostra o desrespeito com a decisão do STF e com essa casa, mostrando que o senhor de nacionalista não tem nada, e de conservador não tem nada, porque a base do conservadorismo é o respeito às instituições. E nem o respeito às instituições o senhor tem, porque não respeita essa casa, não respeita os três poderes e não respeita a fase que está vestido. Então, de conservador, o senhor não é nada. E de nacionalista, menos ainda. Queria fazer essa pergunta, mas ficarei sem resposta. Eu sou professor de literatura e nós, pessoas que fomos perseguidas, inclusive, pelos grupos políticos aos quais o senhor tem relação. E eu aprendi que a etimologia da palavra covardia em sua etimologia significa rabo. Covardia em sua etimologia significa rabo. Ou seja, uma pessoa covarde é aquela que está com o rabo entre as pernas, que foge do conflito, que foge da guerra. Covardia que é uma marca do bolsonarismo e, desculpe a sinceridade, mas eu vejo no silêncio de Vossa Senhoria. E aí, para terminar a minha fala, reitero o que foi dito antes, que nós sabemos perfeitamente se há uma estrutura do golpe no Brasil, o senhor é apenas uma engrenagem dela, mas que vai assumir a culpa sozinho. E isso é mais um ato antinacionalista, porque quer encobrir os crimes de mandantes inelegíveis que estão por aí tentando praticar novos crimes. Então fica a nossa nota de repúdio ao senhor e aplauso à verdadeira Força Armada, ao qual o senhor está hoje de representar. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Pois não, deputado Matheus. No início da sessão, eu falei com Vossa Excelência se seria permitido ataques pessoais ao depoente, como chamá-lo de covarde, ladrão, bandido. Vossa Excelência disse que isso não iria acontecer. E como isso aconteceu, e eu tenho a palavra do senhor desde o início da sessão que isso não iria acontecer, peço que seja tirado das notas taquigráficas. Tomarei essa providência. E usado. Tomarei. Eu solicito que a taquigrafia retire os textos ofensivos atribuídos ao depoente. Passo a palavra agora ao deputado Abílio Brunini para a questão de ordem. Um instante. Pois não. Senhor presidente, no momento eu até tratei isso como uma acusação que não daria nada, até porque não tem nada a se dar. Eu levei até com humor naquele momento, presidente, até porque eu achei muito cômico as formas e acusações que estavam me fazendo. Mas a gente precisa restabelecer a verdade, presidente. Precisa restabelecer a verdade. Deputados de esquerda, não sei se por não estar conseguindo colar a narrativa em cima do depoente aqui em questão, deputados de esquerda editaram vídeos, está inclusive postado no Twitter do Partido dos Trabalhadores, no Twitter de alguns outros deputados, com vídeos editados e sequer uma palavra minha, presidente. Sequer uma palavra minha. Nos vídeos, em todos que estão no Twitter, nos sites de notícia, em todos, não tem uma palavra minha de homofobia, não tem uma palavra minha de ataque à Érica, não tem uma palavra minha de ataque a ninguém. E não tem. A polícia poderá investigar o que for. Não tem. Não tem um ataque meu a Érica e sempre tenho tratado com respeito e não desferi nenhuma palavra em direção a ela, assim como nenhum outro parlamentar, nem por questão de gênero, nem por nada. Mas os sites de notícias, os veículos,
As pessoas da esquerda, deputados de esquerda que estão publicando no Twitter, têm me atacado como homofóbico, coisa que eu não admito, senhor presidente. Não admito homofobia, não admito, eu peço respeito a todos, peço respeito a mim também. Não posso deixar que essa narrativa ela seja consagrada ou uma narrativa construída. Senhor presidente, ou uma narrativa elaborada. Eu não tenho, assim, interesse algum em destratar qualquer pessoa aqui por questão de gênero, assim como não tenho feito até o momento. E não aceito, senhor presidente, que tentem, por falta de não conseguir colocar a pecha de alguma coisa em cima do Cid aí, de querer brigar com ele, ou por ele não estar respondendo as perguntas do pessoal, que a decisão é dele, não é minha, mas eu não aceito que seja atribuído a mim nenhum título de homofóbico, ou de transfóbico, ou de qualquer gênero desse tipo. E eu estou pedindo para o senhor, presidente, porque o senhor, as matérias constam que o senhor pediu à polícia que seja feita a investigação. Peço que seja séria essa investigação, até que eu possa apresentar a denunciação caluniosa nas causas que foram feitas sobre mim. Não fui homofóbico em lugar nenhum, em momento nenhum de fala. O senador em questão que pediu a palavra naquele momento deve ter sido orientado, senhor presidente, sobre algum tipo de narrativa, para poder chegar e distorcer os fatos. Não é verdade. Eu peço, por que eu peço isso ao senhor? Porque pegar um vídeo, editar ele, colocar na internet, sem sequer uma fala minha, não pode ser justo, nem com a CPMI, que busca a verdade, e nem comigo, que estou aqui presente, e não cometi nenhum ato desse tipo. Agradeço a sua oportunidade. Deputado Alípio, foi feita uma acusação contra Vossa Excelência. Eu, sinceramente, não ouvi, apesar de que outros deputados que merecem, claro, toda a nossa credibilidade, haverem afirmado que ouviram as palavras de Vossa Excelência, e por isso mesmo eu pedi para que a Polícia Legislativa, que tenha um acesso mais privilegiado às imagens, possa identificar isso. Passei a palavra a Vossa Excelência para se explicar, justamente porque, da mesma forma, havia também uma acusação contra a deputada Érica Hilton por uma fala contra o senhor, né? E o deputado Marco Feliciano levantou-se também pedindo explicação à deputada. Eu passei a palavra à deputada Érica, que imediatamente justificou de que qual era o contexto do que ela havia dito. Agora o senhor veio aqui à mesa, pediu também o mesmo direito de se explicar. Eu dei o direito de você se explicar e, obviamente, que com as imagens tudo isso será esclarecido. Eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Ramagem. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa, cumprimento os demais parlamentares, cumprimento o coronel Cid, que conheço seu trabalho, conheço sua brilhante carreira, conheço seu caráter e afirmo com toda certeza que o senhor hoje é um preso político no Brasil. Como ele não é o único, diversas pessoas, inclusive no 8 de janeiro, que não causaram dano algum só por estarem com a bandeira do Brasil ou com uma bíblia debaixo do braço. Assim como o policial militar Max Guilherme, o capitão do FE, do EB, Sérgio Cordeiro, entre diversas pessoas. Foi tratado aqui em cartão corporativo, quando se sabe que o presidente Bolsonaro não fez um único saque do seu cartão pessoal. Se tratou aqui de joias e presentes, quando se tem ciência que todo o trabalho dos ajudantes de ordem teve sempre ao lado o patrimônio do Planalto, tomando conta junto, e falam de cartão de vacinação, quando nunca o senhor poderia ter sido preso por esse motivo. Então, vamos tratar daqui da impossibilidade de vínculo do senhor com o 8 de janeiro e das arbitrariedades judiciais que estão fazendo o senhor estar preso. O senhor relatou as funções dos ajudantes de ordens, que é na natureza de secretariado executivo, responsável pela agenda, recepção e encaminhamento de pessoas. Nas reuniões do presidente Bolsonaro, o senhor participava ou sentava à mesa, por favor, silêncio, ou sentava à mesa para deliberar sobre assuntos de governo? Excelência, com todo respeito,
Entendo a pergunta do senhor, mas para manter a Eu irei coerência. interromper, coronel. Eu sei que o senhor não irá responder, então vou fazer as perguntas como se fossem retóricas, se que eu tenho conhecimento, eu irei responder. O senhor tinha algum poder de decisão no governo, na gestão Bolsonaro? Tenho certeza que não, pelas suas atribuições de ajudante de ordem. Qual foi a sua última missão com o presidente Bolsonaro? Eu tenho certeza que a última missão foi a viagem aos Estados Unidos com o presidente, encerrando a sua missão e deixando de estar com o presidente. O senhor encontrou com o presidente Bolsonaro após essa última missão? Eu tenho ciência que o senhor não encontrou mais com o presidente Bolsonaro após essa missão. O senhor, após essa missão, tirou as festas de fim de ano e janeiro quase que inteiro para estar com a sua família em férias devidas. Ou seja, não há a menor possibilidade de que o coronel Cid estaria em planejamento, execução ou arquitetando qualquer ato vinculado ao 8 de janeiro. Isso aqui ficou muito claro. O senhor estava em contato com altas autoridades do governo Lula responsáveis pela segurança da esplanada e do patrimônio federal? Tenho certeza que não. Houve alguma decisão do presidente Bolsonaro de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos? Todos sabemos que não e querem demonstrar e não conseguem por falta de fundamento lógico e fático. Portanto, está claro, coronel Cid, que o senhor não tem vinculação alguma com o 8 de janeiro. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, que enquanto chefe do Executivo não praticou nenhum ato de governo, de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, que não estava se manifestando... Por favor, silêncio, por favor. O presidente Bolsonaro, que não estava se manifestou para debelar o possível caos em rodovias do Brasil. Mais ainda, foi ao STF, simbolicamente, para demonstrar que aceitava o resultado das eleições. Mais do que isso, nos últimos dias de seu mandato, não ficou em Brasília, não foi para o Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem outra parte. Se dirigiu ao exterior, sem qualquer vinculação com os atos do 8 de janeiro. Corroboram a isso tudo, inclusive falas de altas autoridades desse governo Lula. Em recente entrevista, o atual diretor-geral da Polícia Federal, fica claro pelas falas dele que a administração pública conhecia dos riscos do 8 de janeiro e que houve uma falha generalizada da administração pública do Lula em janeiro. Da mesma forma, o ministro da Defesa, Múcio, declarou a todos que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não havia qualquer liderança, o que desvincula não apenas o coronel Cid do 8 de janeiro, como também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, coronel Cid, demonstrado isso, vamos à demonstração das arbitrariedades da sua prisão. No começo de 2022 ainda, foi imputado ao senhor crime de violação de sigilo funcional. Isso do inquérito policial federal da Polícia Federal. Ora, quem determina sigilo funcional de um inquérito é um delegado de polícia ou um magistrado. Quem disponibiliza as informações desse inquérito é um delegado de Polícia Federal. Sobre o assunto, quando perquirido, o delegado informou que o inquérito não havia sigilo algum decretado tanto por ele como pela Justiça. A Corregedoria da Polícia Federal, no caso, declarou da mesma forma que não havia sigilo algum. A Procuradoria-Geral da República, em vista dos fatos, declarou que não havia sigilo algum e mais, declarou a tipicidade da conduta do coronel Cid, ou seja, não há fato típico, ou seja, não há crime algum do coronel Cid. Portanto, esse inquérito era para ser arquivado. A PGR entrou com diversos pedidos de arquivamento, só que o ministro Alexandre de Moraes não considerou nenhum deles, mesmo com a investigação policial já encerrada. Se nós sabemos que pode haver uma supervisão judicial, mas não com tantas ilegalidades e arbitrariedades promovidas pelo próprio
Judiciário. Diversos pedidos de arquivamento, diversos recursos de agravo impetrados e não apreciados, vários pedidos, acredito que dois pedidos de soltura do coronel Cid que não foram deferidos. Ainda há diversas manifestações da execução pelo ministro Alexandre de Moraes de Fishing Expedition. O que é isso? É a pesca não fundamentada para a perseguição. Conforme jurisprudência do ministro Gilmar Mendes, Fishing Expedition, quando se tem a ampla deflagração de medidas que buscaram pescar provas contra os denunciados e possíveis novos investigados. Reclamação 43479. Da mesma forma, ministro Luiz Fux, quando um meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para realizar devassa na vida privada do investigado. Portanto, coronel Cid, o senhor é realmente um preso político. Nós vivemos no Brasil hoje perseguição política, democracia relativa, censura seletiva, arbitrariedades judiciais em total quebra do Estado Democrático de Direito. Há um desordenamento jurídico geral, inclusive no escopo dessa CPMI, que vem convocar o senhor sem o menor vínculo com o 8 de janeiro. Que esta CPMI volte a seu escopo principal e perquira aqui os vândalos, responsabilização dos vândalos das omissões das autoridades públicas do governo Lula. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado delegado Ramagem. Passo a palavra agora à próxima oradora inscrita, a senadora Damares. Presidente, obrigada. Eu vou ser muito rápida. Primeiro, eu vou cumprimentar o coronel que está na comissão. Eu precisava fazer esse registro e desejar, coronel, que Deus o abençoe sua família nesse momento difícil. Quando tudo isso passar, que as verdades sejam trazidas, que essa comissão conheça as verdades, mas que Deus o abençoe nesse momento difícil, e faço isso pela forma como o senhor sempre lidou comigo enquanto ministra, enquanto serviu o governo Bolsonaro. Segundo, eu preciso registrar, presidente, que eu fui o único voto hoje pela manhã contrário à aprovação dos requerimentos em blocos. E por que fiz isso? Eu queria muito manifestar minha preocupação com os demais colegas da comissão. Os últimos requerimentos que nós aprovamos, nós quebramos sigilo de servidores da Presidência da República. E os requerimentos falam o e-mail institucional. E isso me preocupa muito, eu precisava compartilhar isso com vocês, porque a gente está expondo uma instituição, que é a Presidência da República. Que a gente tenha cuidado, todas as vezes que a gente for quebrar o e-mail institucional de uma instituição como a Presidência da República. Presidente, eu acho que aqui na comissão, além de mim, foi gestor já aqui, o Isalci, acho que a deputada Jandira, não sei se foi gestora, mas a deputada Laura foi gestora. Nos gabinetes de um gestor, os pedidos de socorro chegam. Imagine num gabinete de Presidência da República. As mensagens que chegaram nos e-mails desses servidores que estão sendo quebrados sigilo a partir de hoje. Por exemplo, colegas, nós estávamos vivendo um momento muito ruim lá no Afeganistão e havia pedido de socorro aqui no Brasil. E muitos pedidos chegavam lá nos e-mails institucionais. Nós quebramos hoje sigilo de assuntos, inclusive, possivelmente, de segurança nacional e de soberania nacional. Então, eu dei o meu voto contrário porque eu precisava desse momento aqui para registrar a minha preocupação com as instituições. Se a gente tivesse mesmo certeza que precisasse da quebra desses sigilos, a gente não foi nem convencido da quebra desses sigilos dos e-mails institucionais da Presidência da República, e eu precisava manifestar a minha preocupação. Na sequência, presidente, como eu sei que o coronel não vai responder nenhuma pergunta, e essa possivelmente é a nossa última reunião antes do recesso, eu precisava chamar a atenção também dos colegas que estão investigando, que muitos documentos já chegaram à nossa comissão. E a gente vai precisar ter uma atenção muito especial aos documentos que já estão chegando.
Nós temos os documentos que chegaram da Polícia Federal dando conta ao Ministério da Justiça de quão grave era a situação no dia 7. Esses documentos chegam no Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, até printei aqui, passa rapidamente, os ofícios que são públicos, tá, gente? Está lá o ofício 5 de 2003, chega dia 7, e ali dão conta da gravidade da situação. E essa minha preocupação é porque eu não tenho nenhuma procuração para defender o ministro Dino, não tenho. Eu tenho boa relação com ele, enquanto fui ministra, o ministro Dino, o governador, tivemos relações institucionais muito pacíficas. Nós, inclusive, havia colaboração entre o nosso ministério e o governo, e eu considero o ministro Dino, presidente, se não o mais inteligente de todo o governo Lula, um dos mais inteligentes. E as informações que o ministro Dino recebeu eram informações muito sérias, e a gente vai ter que prestar atenção nisso. Quem está em volta do ministro Dino que o levou a não tomar as decisões que precisavam ser tomadas? Essa comissão está se debruçando sobre os atos de 8 de janeiro. E aqui a gente tem o início de um caminho para a gente continuar a investigação, a gente não se perder em tantas brigas aqui na comissão, em tantos desentendimentos, mas a gente ir para o foco. Não acredito que o ministro Dino, tão inteligente como é, não teria tomado as decisões que precisavam ser tomadas no dia 8. Então eu queria muito chamar a atenção da comissão para os ofícios que já estão à disposição da gente, para a gente ler. É possível que o ministro tenha incidido em erro, em omissão, mas não acredito que tenha sido uma decisão sozinha dele. Então, registro aqui a minha preocupação e a gente agora, nesses próximos dias, a gente se debruçar na leitura, presidente, dos documentos. Tem documentos preciosos. E eu acho que vai dar muito norte à nossa relatora e todos nós podemos ajudar a relatora na leitura dos documentos, mas eu faço registro a esses 2 ofícios que a Polícia Federal manda para o ministro da Justiça e o ministro Dino. Está registrada a minha participação. Muito obrigado, senadora. Passo a palavra à próxima oradora inscrita, a senadora Soraya Tronic. Deputada Laura pode ir. Obrigada, senadora. Eu vou para o meu audiência. Pergunta. A pergunta, então. Está sendo perguntado, então, com a palavra a senadora Laura Carneiro. Depois chama a Vamos perceber. É que, como já disseram aqui antes, você ainda tem toda a pinta de senadora. Mas é só pinta, presidente. Eu tenho voto para isso. Apesar da sua juventude, e o Senado exigir que tenha 35 anos, eu sei que Vossa Excelência, com pouco espaço, mas já alcançou essa idade. Quase lá. Quase lá. Bom, deputado. Desculpa, eu não ouvi. Olha, da minha parte não há nenhuma... Desde que esteja inscrito, ó. Não, claro, entre os inscritos, né, deputado? Entre os inscritos. Isso é o óbvio, né, senhor presidente? Não, o que aconteceu, eu já quis ter mudado porque não estava inscrito. Deputada Laura Carneiro. Senhor presidente, eu vou começar, não pelo depoente, mas só explicando que o ministro Dino recebeu efetivamente um ofício. E a partir desse ofício, ele se comunica com o governador Ibanez. Exatamente por isso que houve a destituição do governador, porque as providências não foram tomadas na velocidade que deveriam ser. Mas não as providências do ministro Dino, né? Outras providências do governo do Estado. Mas vamos à matéria mais importante, que é o recebimento hoje do Mauro Cid entre nós. Deputada Jandira teve possibilidade. Vossa Senhoria não quis dizer. Talvez porque está jovem ainda. Eu estou acostumada a dizer a minha, porque estou velha. Mas eu quero perguntar ao senhor, primeiro, o senhor tem 2 números telefônicos, é isso? Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência. Obrigada pelo respeito. Mas dentro das minhas considerações iniciais... O senhor não vai responder que tem 2 telefones. Bom, mas o senhor tem 2 números telefônicos. Aliás, isso é um negócio bem interessante. O senhor manda de um telefone para o outro, faz assim o seu arquivo. E foi por isso, por conta desse arquivo, né, que o senhor fez de um telefone para outro, que nós estamos aqui hoje. Se não fosse esse arquivo, talvez o senhor não estivesse aqui entre nós.
vou fazer a primeira pergunta para o senhor. Na sua primeira fala, o senhor disse que a única função, que a grande função que o senhor tinha em sendo ajudante de ordens, o senhor era o estilo secretário executivo. Aí a pergunta é, um secretário executivo da consultoria política e administrativa para o seu, vamos dizer, para o seu chefe maior? Senadora, com todo respeito à Vossa Excelência, mas mantenho as minhas considerações iniciais. Intimamente entendo que razão das investigações e orientado... Já sei, o senhor não vai responder. Perfeito. Vamos continuar. O senhor foi sócio, ou é sócio, ou alguém da sua família direta, ou seja, as suas filhas ou sua esposa, é sócio de alguma empresa citada em alguns inquéritos? Excelência, com todo respeito, entendo a pergunta de Vossa Excelência, mas para manter a coerência, eu não vou utilizar esse meio para me defender. Já sei. Agora eu vou ler para o senhor e para todos algumas transcrições da fala do Ailton Barros no seu telefone. Diz assim: conceito de operação. Então, hoje já é 00:59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, para que ele faça o que ele tem que fazer. O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? O que o Freire Gomes tinha que fazer? Já sei, o senhor vai responder, que não vai responder, só me diga se é isso. Não, só no microfone fala assim, para depois não ficar doido. Sim, senhora. Sim, o senhor não vai responder. Vamos lá, vamos continuar. Aí ele diz assim, até amanhã à tarde, aderindo bem, ele faça um pronunciamento. Então, se posicionando dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Eu não preciso falar. Porque é meio assim, né? Está abalado em todo o Brasil. No agronegócio, nos caminhoneiros, no meio empresarial, no cidadão comum. Estamos todos quase jogando a toalha, né? Então, o que nós temos que fazer? Até sexta-feira, até amanhã, fazer um pronunciamento. Ou o Freire ou o Bolsonaro. De preferência o Freire Gomes. Aí vai ser tudo dentro das 4 linhas. O senhor se lembra dessa fala? Só de... Excelência, eu não vou usar esse para me defender, como mantendo a coerência. Tá certo, ele não vai responder. Perfeito, já entendi. Aqui entre os inquéritos, e aí seu advogado também podia ajudar, nobre presidente, existe um deles, trata também o inquérito, eu não tenho o número aqui, mas trata também de corrupção de menores. O senhor tem ciência disso? Com todo respeito, Excelência, mantendo a coerência. Mantendo a coerência, não vai haver perfeito. Pois é, mas o senhor infelizmente responde o mais grave de tudo, presidente. É que essa corrupção, este menor do qual se trata, são as filhas dele. Isso é muito grave, porque na verdade o senhor não só, de alguma maneira, falsificou a sua vacina, e aí era um problema seu, da sua esposa, que pensava como o senhor era um problema dela, mas dos menores. Que a época que foi feita a vacina, a sua filha era menor, e a outra filha também, mas eu não estou nem falando da filha do Bolsonaro, estou falando da filha dele. Para mim é mais grave ainda quando ele comete corrupção de menores com os filhos dele. Por isso que ele respondeu ao inquérito. Então o senhor não sabe que está respondendo, mas só para lembrar o senhor está respondendo. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Não gostaria de estar respondendo ao inquérito por corrupção de suas próprias filhas? Respeito o posicionamento da senhora. Continua, vai até o final do que eu ouvi tudo. Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero minhas considerações iniciais e intimamente entendo que, em razão do escopo das 8 investigações que mencionei, de acordo com a orientação dos meus advogados e a ordem do habeas corpus que foi concedido, vou utilizar o direito de permanecer em silêncio. Perfeito. Continue em silêncio. O senhor frequentava os QGs e o senhor ali, né, o tempo todo, sabia
do que queriam os manifestantes. Qual foi a sua atitude? O senhor, em algum momento, percebeu que aquilo podia dar errado, que podia ser um caos, que podia acontecer o que aconteceu, de quebrar o Congresso Nacional, de quebrar o Senado, a Câmara, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, e que isso era um dano ao erário, o erário que o senhor defende com a sua farda? Em algum momento? Vossa Excelência, respeito o posicionamento, mas vou reiterar minhas considerações em razão do escopo das minhas investigações que são submetidas e você continuar seguindo a orientação dos meus advogados, baseado no habeas corpus, me manter em silêncio. Descumprindo decisão judicial, você devia complementar. Mas vamos lá. O senhor, é verdade que no seu celular, resumindo, presidente, eu estou tentando resumir aqui o que todos fizeram, perguntaram. É verdade que no seu celular tinham temas como anulação das eleições, ou seja, aquela eleição que todo mundo votou, foi lá para a fila, pegou seu ônibus, pegou sua condição, chegou lá, conseguiu votar no Lula, no Bolsonaro, só queria anular. Pelo menos é o que está escrito. As anulações. Segundo, o objetivo era uma intervenção militar, é isso? Será que o país democrático permite isso? Terceiro, a ideia era prender um ministro do Supremo Tribunal Federal? Mas o ministro do Tribunal Federal, os ministros dos tribunais federais, não são uma parte absolutamente importante da democracia, do Poder Judiciário? Então, eu só queria entender se o senhor, de alguma maneira, quer contraditar algum desses temas. Só saber se o senhor quer. Eu mantenho a minha posição em respeito à Vossa Excelência e minhas considerações iniciais estão mantidas, então vou continuar seguindo a orientação dos meus advogados e permanecer em silêncio. Olha, eu queria, presidente, até para ser justa, terminar com um comunicado. Todos aqui, a maioria de nós, perguntou como é que o Mauro Cid estava, como o depoente estava vestido com a farda. Eu mesmo, sinceramente, estranhei, porque eu tenho um respeito enorme pelas Forças Armadas. Mas, para o meu espanto, isso foi uma... Está aqui uma nota do Exército. Eu me assusto com esse trem. Uma nota do Exército que diz o seguinte: o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid foi orientado pelo comando do Exército a comparecer fardado. Aí, presidente, é que eu entendo menos. Porque se para mim isso foi assustador, e para vários dos deputados e senadores aqui que fizeram uso da palavra, imaginar que ele recebeu a ordem para estar fardado, eu só não entendi porque que não deram a ordem do coronel da semana passada. Qual é a diferença entre o coronel dessa semana e o coronel da semana passada? Enfim, senhor presidente, eu fico muito triste, porque, de alguma maneira, a gente não conseguiu contribuir para a CPI, mas quero avisar uma coisa, não faz diferença, porque todos os seus e-mails, todas as suas mensagens, inclusive as que você apagou, serão restituídas e entregues a essa CPI através do requerimento que nós aprovamos hoje. Obrigada a você. Muito obrigado, deputada. Com a palavra, o próximo orador inscrito, através de permuta com o senador Marcos Rogério, o deputado Marcos Feliciano. Ela pediu. Não, é porque a deputada Soraya. Não, deixa eu explicar. Não, como é? Não é você. Você Peraí. Não, a Soraya não era da estação. Olha, a deputada Laura Carneiro, a senhora é suplente. Eu fiz a Europa Popular como suplente. Perfeito. Veja, não está certo. É porque havíamos feito aqui uma orientação, deixa eu entender isso aqui. Havíamos feito orientação na vez passada que já vinha a relação colocando o quadro efetivo e no suplente. Está sendo seguida essa regra? Não, mas a lista não está sendo seguida. Então, presidente. Então,
Eu vou pedir ao deputado Marcos Feliciano que aguardemos, né, porque vocês são cavaleiros e sempre vai desejar que as mulheres estejam em primeiro lugar. Portanto, passo a palavra à senadora Soraya Tronic. Foi uma concessão, presidente, mas eu também não sabia, não estava preocupado com ela. Agradeço, pastor Marcos Feliciano. Eu gostaria de... Por favor, senadora Soraya Tronic. Seus causídicos, boa tarde. Eu gostaria de iniciar perguntando ao depoente. Coronel Tenente Mauro Silva, se declara inocente. Excelência, com todo respeito, atendo a pergunta da senhora, de Vossa Excelência, para manter a coerência, não extrair esse espaço de fala para me defender, pois, em razão do escopo que eu estou sendo investigado, e seguindo a orientação dos meus advogados, e baseado no habeas corpus, vou fazer uso do meu silêncio. Ok. A partir de agora, o senhor só pode se consentir com apenas um ok para que não percamos mais tempo com respeito. Eu fiz essa pergunta inicialmente porque a maioria das pessoas que estão sendo incluídas, estão sendo investigadas, se declaram inocentes. Isso é normal. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor está sendo ameaçado ou coagido? O senhor não vai responder. Ok. Gostaria de lhe perguntar, primeiro lhe parabenizar pela troca de advogados. Seu advogado, Rodrigo Roca, foi o primeiro advogado e hoje o senhor está com os causídicos Bernardo Fenelon e Bruno. Desculpa, doutor, eu não consigo ler o seu nome aqui, mas enfim, é difícil também falar Tronic, enfim, perdoe-me. Eu gostaria de elogiar, primeiro porque o senhor libertou-se de um primeiro advogado que nitidamente, na primeira entrevista coletiva que deu, esqueceu que o senhor existia, defendeu Jair Bolsonaro. Isso é esquisitíssimo. Para nós que somos advogados, nós entendemos. Gostaria de saber, sei que o senhor não vai responder, se o senhor já representou na Ordem dos Advogados do Brasil contra este advogado. Que ele melhor, seria o correto, para que tenhamos sempre dignidade no exercício da advocacia, proibir atos como o do seu antigo causídico, que, se não me engano, até mesmo seu pai interviu para que trocassem de advogados. E o senhor contratou o presente escritório de advocacia, que é perito em delação premiada. Nós achávamos que o senhor iria fazer uma delação e eu ainda estou na esperança de ouvir essa delação. Inclusive, que o senhor Bernardo Fenelon é especialista, em delação premiada, tem livro escrito a esse respeito, mas também estudou em Salamanca, na Espanha, e teve aulas sobre crimes de colarinho branco, aulas sobre corrupção, crime organizado e, pasme, terrorismo. O senhor procurou os especialistas corretos para os crimes pelos quais o senhor está respondendo. Partindo disso, nós precisamos entender, e eu iria perguntar se o senhor se declarava inocente, eu iria fazer a seguinte pergunta: por que calas se és inocente? Por que calas? Não precisa responder também. Se o senhor quiser responder, o senhor tem até responder de verdade, porque até o direito de fique à vontade, não vou ficar nem um pouco chateado. Fique à vontade mesmo, ainda temos 6 minutos e 28 para o senhor falar. Dentre muitas reflexões sobre o silêncio no processo penal, eu vou destacar aqui 2 juristas, Auri Lopes e Alexandre Moraes da Rosa, que eles dizem o seguinte: o silêncio do acusado é um tapa no conjunto da expectativa criada pelo julgador ou por quem está conduzindo as investigações. O exercício desse direito de silêncio é muito complexo. E dele, você tem que muitas vezes assumir riscos. Não raro, se pôr em silêncio gera uma dimensão implícita do que se poderia dizer.
Daí a importância de se estudar os efeitos do silêncio no processo penal. Há um sentido, sim, no silêncio. Opera-se na lógica da costura imaginária e ideológica do sentido ao silêncio. No solo fértil do silêncio, pode brotar tudo, absolutamente tudo. O senhor não tem controle do que brota a partir do seu silêncio. Dada a confusão, a confusão entre o vazio e o nada. O senhor abre uma gama para que se deduza qualquer coisa. E dentre todas essas deduções possíveis, o senhor pode ser condenado. O senhor vai ser mais um que foi abandonado pelo antigo governo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, eu sei que o senhor não vai responder. Gabriela Cid confirmou aos policiais que utilizou um certificado falsificado pelo próprio marido. Neste ponto, Gabriela Cid, sua esposa, mentiu em depoimento? Já sei, o senhor não vai responder. Então, o senhor diz que Gabriela Cid mentiu. A sua esposa mentiu em depoimento. Atuou contra o senhor em defesa de Jair Bolsonaro. Daí se depreende novamente que há, sim, alguma coação, porque não é possível que sua família entre. Não é possível que o senhor permita que a sua família seja exposta dessa maneira. O seu pai, seu irmão, dentre outras pessoas, estão completamente nesta teia de crimes que vocês estão assumindo pelo silêncio. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte. Em uma recente entrevista à Veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro contou que considera o senhor como um filho. Mas o seu pai age como um pai. Seu pai vai estar sentado aí, sua esposa vai estar sentada aí, porque eu já comigo com seu irmão. O seu pai age como um pai aguerrido, procurando livrar a cria deste enredo no qual ele se meteu. Um filho que lhe inspirava muito orgulho, que deve inspirar. Ele não quer que o seu filho assuma sozinho. Eu pergunto para o senhor tem dois pais, o seu pai, o general Mauro César Cid, e Jair Messias Bolsonaro. Qual é o pai que o senhor considera mais? O senhor não vai responder. Eu digo para o senhor não precisa responder. O senhor considera Jair Messias Bolsonaro seu pai? O senhor nega o seu pai? O senhor nega a sua família? Por favor, senhor presidente, eu gostaria que me devolvesse o tempo, porque eu não posso aceitar gracinhas num momento tão sério como esse. Senhor Mauro Cid, o senhor nega o juramento que o senhor fez quando vestiu essa farda. O senhor nega o seu pai, o senhor nega a sua esposa, o senhor nega as suas filhas, o senhor nega seu irmão. Nenhum deles está te negando, o senhor, ser Gabriela que lhe entregou. A troco do que Gabriela lhe entregou? O senhor está há 70 dias preso. A troco do que? E o senhor mentiu aqui. O senhor disse que dentre as suas atribuições, o senhor esperava lá na sala de fora. O senhor esperava para fora. Mentira! Mentira! São tantas mentiras. Qual é o preço delas? Sua liberdade ou sua vida? O senhor conhece o Coronel Naime da PM? Senador, novamente em respeito a Vossa Excelência. Ok, vai dizer não. Ok. Gostaria de saber se o senhor tinha alguma relação de confiança com ele, se havia ajustado alguma coisa. Enfim. Nesta minuta de golpe que foi encontrada no seu celular, por incrível que pareça, eu quero fazer um alerta aos parlamentares que ficam aqui defendendo
os golpistas. Nós fomos completamente desconsiderados. Eu acho que eles iriam destituir o parlamento brasileiro, porque na minuta só é considerado a partir do golpe, a partir das atitudes que seriam tomadas, as medidas que seriam tomadas, como nomeação de interventor, tudo ilimitado. Fixação de prazo para restabelecimento e tal, só se tratava do poder executivo e do poder judiciário. Esqueceram completamente do terceiro poder, dos freios e contrapesos. Nós seríamos destituídos. Aqui não haveria mais nada. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Soraya Tronic. Passo agora sim a palavra, através de uma permuta do tempo, ao ilustre deputado pastor Marcos Feliciano. Senhor presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senadores, Brasil que nos assiste. Meu querido amigo Mauro Cid, porque eu tenho muito respeito e eu sinto muito, lamento muito. Meu amigo está sentado nesse momento aí, sendo aqui achincalhado, xingado, acusado e por um acordo feito com o seu advogado, ficar em silêncio. Eu sei que isso não está sendo nada fácil para o senhor. Essa CPI, ou essa CPMI, ela já perdeu, do meu modo de pensamento, o seu norte. Nós já ouvimos aqui, senhor presidente, algumas pérolas. Nessa CPMI já foi falado sobre Donald Trump. Hoje foi questionado quem matou Marielle. Questionaram até a carência de um grande amigo meu aqui, um deputado. Se perguntou aqui um coronel, e isso dito em ipsis literis, coronel, qual é a sua patente? Agora mesmo, a pessoa que me antecedeu disse que o depoente mentiu, sendo que até agora ele não disse nada. Ele fez um voto de silêncio, está aqui seguindo a risco. Então, essa CPMI, eu acho que ela se tornou aquilo que a gente tanto temia, entretenimento. Eu espero que daqui para frente ela melhore muito. A narrativa que tenta aqui ser construída é de que houve uma trama para se dar um golpe no país. Um golpe feito com Bíblia, não vou dizer aqui sempre, feito com orações, um golpe feito com o cântico do hino nacional e as cores verde e amarelo encabeçando ela. Esse é o golpe que aqui querem atribuir a inocentes e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que houveram vândalos, e esses sim tem que ser punidos, mas não pessoas inocentes. Aqui, a nobre relatora, que para mim ela é relatora, ela é acusadora, ela é julgadora, ela já é executora, inclusive propagando fake news. Hoje aqui, senhor presidente, hoje a senadora falou fake news. Eu vou ler aqui um print que eu tirei agora há pouco do Instagram do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele publicou isso há 3 horas. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do dia 8, precisa ser incluída no inquérito das fake news. Disse agora, carregando uma narrativa falsa, de que eu me sentia abandonado pelo presidente Bolsonaro. Diferente da fala da senadora, sou soldado, nunca me senti abandonado. Mas a senadora usou aqui o nome dele, citou, talvez seja advogada dele, eu não sei. Então essa CPMI tem tomado esse norte aqui. Depois isso aqui por causa de mensagens em celular. Eu fiz questão de buscar aqui na história, porque a história e a internet não perdoam, né? Vou pedir aqui, inclusive, data máxima dele, que eu vou citar uma pessoa que está aqui, mas eu tenho certeza que ela vai compreender. Veja só, quanto a colocar palavras em mensagem de celular, para mim não há crime nenhum nisso, nem há fato imoral. Imoral foi ordenar tornar público exibir as mensagens privadas, violando a Constituição no seu artigo 5º, no inciso 10º, pois a intimidade e a vida privada são invioláveis. Vale lembrar aqui que em 2016 o mesmo STF, que ordenou dar publicidade às mensagens do celular do depoente, mandou tornar sigilosa a conversa de Dilma e Lula. O relator desse processo da Lava Jato era o ministro Teori Zavascki, e ele acatou essa decisão que veio da PGR e tornou as mensagens que até então eram públicas fechadas. O mesmo STF que manda liberar as mensagens do depoente mandou
guardaram as mensagens de Dilma e de Lula. Então, de fato, a democracia nesse país é relativa. Há uma democracia para a esquerda e há uma democracia para a direita. Tudo para os amigos e os irmãos e para os outros nada. Eu quero terminar aqui, senhor presidente, dando voz ao brasileiro. Eu queria que todos prestassem bastante atenção, como eu queria que o som fosse bom, porque está importando aqui para mim, sem retorno. Nunca o Brasil viu uma infâmia tão grande quanto as prisões políticas em massas feitas pelo STF. Não há hoje no Brasil um escândalo que possa se comparar em matéria de sordidez, de perversidade, de pura e simples violação maciça da lei, com um campo de concentração montado há 6 meses em Brasília pelo Judiciário. É a pior, mais extensa e mais prolongada agressão à Constituição Federal, ao Código Penal, às leis processuais e aos direitos essenciais do cidadão que jamais foi cometida na história do Brasil. Nenhuma tirania, militar ou civil, durante a colônia ou a república, cometeu uma infâmia tão maligna quanto a que está sendo cometida com as prisões políticas em massa feitas no dia 8 de janeiro ou mesmo depois pelo Poder Judiciário. São sim prisões políticas, apesar do vasto esforço feito para escondê-las como atos de defesa da democracia. É sim, se as prisões só são mantidas porque os carcereiros usam a Força Armada para violar de maneira sistemática as leis em vigor do país, então elas são políticas. As pessoas não estão presas porque a autoridade pública conseguiu provar que cometeram crimes. Estão presas porque o regime, tal como ele é hoje, quer que fiquem presas. São inimigos políticos, têm de ser castigados. É assim que se faz nas ditaduras e é assim que se faz no Brasil de hoje. Esse escândalo gera um outro escândalo, o silêncio, pusilânime ou cúmplice com que está sendo ocultado no mundo e no Brasil. Lá fora denunciam com horror a destruição da Amazônia pelo agronegócio e outros delírios imaginários. Sobre as prisões políticas em massa, não se diz uma única palavra. Aqui dentro, no Brasil, é pior. Salvo a Gazeta do Povo, que cobre os fatos com profissionalismo, respeito à técnica jornalística e destemor, e mais algumas poucas exceções, a imprensa brasileira não diz nada, ou praticamente nada, sobre os horrores da Papuda. É como querer encontrar, na Pravda da Rússia Soviética, notícias sobre os campos de concentração para presos políticos. Mas a mídia não apenas esconde os fatos do público, mas quando diz alguma coisa a respeito, é para ficar a favor dos atos de repressão. É um momento único na história da imprensa brasileira. Os jornalistas são hoje os defensores mais indignados da perseguição política e da violação às leis pelas polícias do STF. O mundo político também se cala, está fixado nas suas emendas, o orçamento e outros interesses do mesmo tipo. Pior de todos é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o dever mínimo de dar apoio aos advogados, quando as suas prerrogativas legais são rasgadas em público e o direito de defesa dos cidadãos é eliminado pelo STF. A OAB já foi notificada 5 vezes pelos advogados dos presos a respeito das ilegalidades seriais cometidas contra os seus clientes. Não respondeu nada até hoje, senhor presidente. Está contra os advogados e a favor dos carcereiros. As vítimas, enquanto isso, seguem sendo massacradas. Há 250 presos no presídio da Papuda, no total. Foram detidas cerca de 2.000 pessoas, muitas delas sofrendo hoje a tortura legal das tornozeleiras eletrônicas. É um cenário de pesadelo. Os presos foram denunciados, mas nenhum deles é réu. E nenhum deveria estar sendo julgado pelo STF, sim pela justiça comum. Já estouraram todos os prazos para que possam estar detidos. Quase todos são acusados primários, que pela lei tinham de estar soltos há muito tempo. Há pessoas que foram presas depois das depedrações de 8 de janeiro, uma pelo menos chegou a Brasília no dia seguinte. Entre os presos há um homem com câncer, uma senhora de 70 anos e mães com crianças menores de idade. Recebem uma assistência médica miserável, não têm acesso real aos remédios de que precisam. No caso dos diabéticos, estão morrendo aos poucos dentro de suas celas. As denúncias não são individualizadas e não se apresentam nova prova de conduta delituosa dos presos que são acusados em lote, senhor presidente. O judiciário diz que tem de ser assim mesmo, como ocorre, segundo ele, nos crimes de rixa. Mas os presos, descritos pela imprensa como golpistas ou terroristas, embora não tenham acontecido nenhum golpe ou ato de terror, estão sendo acusados de associação criminosa armada e golpe de Estado.
Que armas? Não foi apreendido nenhum estilingue. É o pior momento da justiça brasileira. Esse texto é de J.R. Cruz, um grande jornalista brasileiro. E eu peço desculpas aqui ao grande jornalista Búzios, porque eu omiti aqui, na fala sobre o seu texto, os nomes próprios que ele deu aqui de juízes. E fiz isso com medo de ser punido, senhor presidente. Eu, deputado federal, com medo de ser punido. Citar nome e ter um alvo nas minhas costas. Não medo de ser punido eu, porque eu não tenho medo de ir para a cadeia ou de pagar por qualquer coisa que seja. Medo de tocarem na minha família, de tocarem na minha esposa, nos meus filhos, nos meus fiéis, na nossa igreja, porque o Estado Democrático de Direito no Brasil foi abolido. Cid, Deus te dê força. Com você está as minhas orações, as orações da minha família, as orações de um país que sabe que hoje você está sendo julgado, mas no dia do Senhor vai ser considerado errado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador inscrito. Pela ordem, deputado, da condução dos trabalhos. O senhor pediu que a gente não fizesse nenhum tipo de humor, sarcasmo ou deboche na fala dos parlamentares. Inclusive, eu tenho tentado muito seguir essa orientação do senhor. Contudo, mesmo tentando não ficar na fala do Marquinhos, da Germínia, da Duda, fizeram alguns sorrisos, alguns deboches. Eu peço ao senhor que todos fiquem tristes e que ninguém sorria na fala dos parlamentares. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Aloysio Mendes. Absurdo isso, esse tipo de comentário, que é absolutamente absurdo. Senhor presidente, eu vou ser muito breve nas minhas colocações, mas eu queria fazer algumas citações aqui. Primeiro, a tristeza de ver um oficial da STIP, o coronel Mauro Cid, sentado nessa posição. O mesmo disse, peço aqui à colega Jandira e o Bruno que me dê condição de continuar minha exposição, tá? Obrigado. Da minha tristeza de ver um oficial da STIP, do coronel Cid, como falei também do coronel Lalande. Eu aqui peguei algumas informações sobre a carreira do coronel Cid, oficial brilhante na MAN, 01 no curso de comando de Estado-Maior do Exército, Forças Especiais, comando. Quer dizer, quem conhece a história do Exército, o oficial com essas credenciais, fala 4 línguas fluentemente, não tem dúvida nenhuma que o futuro do coronel Cid e do coronel Lalande, sem dúvida nenhuma, seria o general. E essa carreira se encerra a partir desse momento. E isso é muito triste, coronel Cid. Eu falo aqui com conhecimento de causa, talvez entenda a posição de vossa senhoria. Eu ocupei durante mais de 10 anos uma função muito assemelhada à sua, como ajudante de ordens e secretário particular de um ex-presidente da República, por mais de 10 anos. E sei que essa função, muitas vezes, como você explicou aqui, nos leva a decisões e atitudes inerentes à função, a proximidade, a intimidade que se estabelece a partir dessa convivência. E em todas essas que vi citadas aqui, como atitudes suas, me vi também exercendo as mesmas funções. Muitas vezes recebemos informações, documentos totalmente abilolados e não passamos à autoridade por totalmente falta de condição de passar aquele documento. Levamos a eles o que é importante, o que é essencial, o que a nossa função sinaliza para fazer. Tenho certeza, e aqui é uma condição pessoal, que essas elucubrações de golpe, de estado de sítio, que chegaram até o seu conhecimento, através do seu lado, de outras formas, acredito que o senhor não levou ao presidente, até porque eram coisas absurdas, que não condizem com a nossa Constituição e o Estado Democrático de Direito. Mas, sem dúvida nenhuma, existem outras razões para que o senhor esteja sentado aí. A essas razões, cabe à Justiça se aprofundar e provar verdadeiras ou não. O que acho absurdo é que um oficial do Exército, com domicílio registrado, nas atribuições que o Exército lhe atribui, está preso até hoje, porque supostamente isso a Justiça vai dizer se é fato ou se é versão, ter falsificado o cartão de vacina. Temos observado nos últimos tempos, até de maneira muito assustada, decisões dos tribunais superiores colocando traficantes presos em flagrante com toneladas e toneladas de drogas, devolvendo bens apreendidos adquiridos com esse tráfico de drogas, decisões que têm assustado a sociedade brasileira. E temos hoje um oficial do Exército ativo preso preventivamente, supostamente, que acha que a Justiça vai chegar a concluir se o senhor é culpado ou não por ter falsificado o cartão de vacina.
teve sua estreia. Não tenho dúvida nenhuma que o senhor, como Coronel Naida, são presos políticos. O senhor poderia estar cumprindo medidas como tornozeleira eletrônica, proibido de sair da sua residência, mas preso preventivamente há quase 70 dias ou mais de 70 dias, por supostamente, não conheço os detalhes do inquérito, ter falsificado um cartão de vacina. Nós precisamos realmente, e aqui eu falo com os colegas aqui da base do governo, nos debruçarmos sobre isso. A esquerda, durante muito tempo, e até justificadamente, questionou as prisões ocorridas no regime militar. Muitas delas sem fundamentação jurídica nenhuma. E corretamente fez isso. Será que nós não estamos vendo uma inversão de valores aqui também? O senhor preso preventivamente há mais de 70 dias, sendo oficial da ativa, com residência fixa no país, sem nenhuma possibilidade de fugir ou de evasão, há mais de 70 dias cumprindo essa prisão. Eu acho que chegou a hora da gente botar a mão na consciência e verificar o que está sendo justo, o que está sendo injusto, o que é correto e o que é incorreto. Mas o que aqui me causa uma profunda tristeza é ver dois brilhantes oficiais. No caso do Coronel Lalonde, não. Eu acho que ele sim fez por merecer as punições que caberão a ele. Não pode um oficial do Exército sentar nessa cadeira onde o senhor está hoje e negar o que está escrito, o que ele escreveu, tentar dar uma versão diferente do que aquilo que nós vemos. É minimizar a inteligência dos parlamentares aqui presentes. Mas no seu caso, não. Acho que a sua estratégia foi exatamente a que deveria tomar se estivesse no seu lugar. O que for dito aí, aqui nessa CPI, não tem fé de ofício. Tudo que o senhor dissesse aí iria ser deturpado e tomará um viés diferente. Por isso, acho correta a sua decisão e aqui levo a sua família meus sentimentos de tristeza por ver um oficial com essa história, com essa formação e com o futuro brilhante que se avizinhava, ver aqui hoje encerrada a sua carreira no Exército Brasileiro. São essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado, deputado Aloysio Mendes. Passo a palavra ao próximo orador de direito, o deputado Pastor Henrique Vieira. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar minha fala porque a estratégia do Coronel Mauro Cid de ficar em silêncio, ela é legítima do ponto de vista jurídico, é um direito constitucional, mas eu queria chamar a atenção para o que foi dito. De verdade, tem algo que ele disse, que na minha opinião merece muita atenção. Porque veja, senador, qual foi a resposta do Mauro Cid a todas as perguntas feitas até esse momento? Um parágrafo que cita um direito constitucional, a assessoria técnica da defesa e ficar em silêncio, correto? Não foi isso que ele disse até agora? Mas quando foi dada a palavra a ele, no momento inicial, quando ele tinha 15 minutos, ele disse somente isso? Não. Ele poderia ter dito somente isso, que foi a conduta permanente ao longo de todo o depoimento. Ficarei em silêncio por conta da assessoria técnica, meu direito de defesa, previsto constitucionalmente, com base em um habeas corpus. Mas repararam, na primeira fala dele, quando ele tinha liberdade de falar, antes das nossas perguntas, ele não se ateve apenas a esse texto. O que ele disse antes disso? Lido de forma objetiva, foi preparado e foi escrito. Ele disse que não estava na esfera das funções dele apreciar e emitir opiniões. Eu insisto, ele poderia não ter dito isso, mas quis dizer, escreveu o texto. Isso é um recado. Está dizendo alguma coisa. Além disso, ele diz no texto inicial dele a ideia de encaminhar a setores competentes. Ele poderia não dizer isso, mas ele disse. Então eu quero hoje valorizar o que foi dito, porque o resto foi a repetição de um direito constitucional que de fato ele tem. Então nesse texto inicial dele, aparentemente só formal, sem nenhuma sinalização ou sentido a mais, na minha opinião, ele se coloca dentro de uma hierarquia, ele reconhece os limites e as competências da sua função, que era de ajudante de ordens de quem?
Bolsonaro. Ele inicia dizendo que ele era um ajudante de ordens e que determinadas coisas não estavam na esfera dele, de apreciação, de opinião, e que ele encaminhava. Então vamos lá. Se tem uma investigação apontando que tem minuta de golpe no celular dele, e obviamente ele sabe disso. Se tem uma investigação apontando que tem fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, obviamente ele sabe disso. Ele sabe do que ele é investigado. Ele sabe os crimes aos quais ele está respondendo. E no início do depoimento dele, ele diz: eu era apenas um ajudante de ordens. Na minha opinião, esse texto inicial está dizendo o que ele acredita que hoje ele pode dizer. Na minha opinião, o texto inicial está dando um indicativo do que ele poderá vir a dizer. Porque eu insisto, ele não chegou aqui e disse: boa tarde, vossas excelências, ficaria em silêncio de acordo com a previsão constitucional. Tem 2 parágrafos anteriores que, de forma técnica e objetiva, ele relembra qual era a função dele, qual era o lugar dele dentro de uma hierarquia. Ora, se a investigação comprovar que houve crime cometido por Mauro Cid, ele hoje acabou de nos dizer, nos 2 primeiros parágrafos, que ele não estava sozinho, que ele estava dentro de uma hierarquia e que ele não tinha nem poder de ir além daquilo. Então, na minha opinião, o que passou despercebido tem valor em termos de investigação. Fora o contexto, a relação histórica com o Bolsonaro, pessoal e política, fora o contexto, minuta de golpe no seu celular. Mas além desse contexto, Duda, eu realmente prestei atenção na leitura inicial do Mauro Cid, quando ele faz questão voluntariamente de dizer para nós: eu fazia parte de uma hierarquia, fora disso não é competência minha. Ora, se a investigação concluir que há crime cometido por ele, esse primeiro parágrafo de hoje se torna fundamental, porque ele está dizendo para nós: não estou sozinho, não tinha competência de ir para além disso, eu estava cumprindo ordens. Talvez o parágrafo inicial dele hoje seja histórico. Do jeito que ele pôde dizer, ele disse: estava cumprindo ordens. Ora, se nós descobrirmos que essas ordens eram criminosas, ele estava cumprindo ordens de quem? Acho que ele mesmo nos deu a resposta. Ajudante de quem? Submetido a quem? Cumprindo ordens de quem? Valorizo muito os 2 primeiros parágrafos aparentemente formais. Poderia dizer: boa tarde, ficarei em silêncio. Não, boa tarde, eu era só um ajudante de ordens. Isso tem sinal. Na minha opinião, isso tem recado. Na minha opinião, isso entra como material. Na minha opinião, vamos em frente com isso. Mas na parte final, tem uma outra questão que nós precisamos abordar com a sociedade brasileira: a relação com as Forças Armadas. Porque fica uma ideia de uma associação pró-Forças Armadas do bolsonarismo, como se nós fôssemos contra. Mas nós estamos diante de um coronel que está fardado e que, ao que tudo indica, fraudou uma carteira de vacinação. E, numa conversa com o coronel Lalonde, nós não podemos esquecer isso, está escrito lá que Bolsonaro disse, segundo o Mauro Cid, que ele não confia em quê? Não confia, Jandira falou isso textualmente, no alto comando do Exército. Então eu quero chegar aqui a uma conclusão importante. Eu estou falando e não perguntando porque já sei de antemão que o Mauro Cid não responderá. Eu quero quebrar essa ideia. Eu quero poder dizer que fica comprovado que determinadas ações criminosas envergonham o Exército. E que, segundo o texto verificado no celular do Mauro Cid, Bolsonaro não confiou no alto comando do Exército para dar consequência a um golpe contra a democracia. Então nós temos que afirmar para a sociedade brasileira, se continuar nesse caminho de investigação, que o alto comando de fato não quis e que a relação também não é tão boa e confiável entre esse setor e as Forças Armadas, que devem, de fato, cumprir um papel de defesa da democracia, da legalidade, perfeitamente falando. E para terminar, senhor Mauro Cid, o senhor tenente-coronel
tornou-se ajudante de ordens. Nessa situação, submisso a Bolsonaro. Mas eu queria poder dizer o seguinte, concordo com a linha do deputado Rubem Júnior. Defender-se agora, na minha opinião, é dizer a verdade sobre todas as pessoas que participaram disso. Porque o senhor está deixando de ser, abre aspas para o Rubem Júnior, fiel assessor para bode expiatório. Na minha opinião, posso estar equivocado do ponto de vista jurídico, quanto mais responsabilidade sobre o senhor, maior a sua pena. Quanto mais o senhor reconhecer que houve uma arquitetura política e coletiva, por uma dimensão de proporcionalidade, menor a sua pena. E o bolsonarismo, eu quero terminar com isso, na minha concepção existe direita, existe conservadorismo, como a Duda muito bem descreveu, e existe uma outra coisa chamada bolsonarismo, que a gente vê nos bastidores aqui no plenário. É glorificação do ódio, é sarcasmo, é ironia, é desprezo completo à dignidade do outro, é riso diante do sofrimento humano, é uma lacração intencional na busca por autopromoção a partir do ódio deliberado contra o outro. O bolsonarismo faz da violência política e da política violência no microfone e fora do microfone. Então, essa lógica cruel não vai ter compaixão do Senhor, não vai defender o Senhor. Pelo contrário, vai comemorar toda a responsabilidade em cima do Senhor, porque é da lógica do bolsonarismo a ausência completa de solidariedade, compaixão, sensibilidade, amor ao próximo, é a violência como política e a política como violência. E nesses últimos 40 segundos, eu gostaria de manifestar solidariedade à companheira Érica Rico. Eu jamais compararia uma frase tipo a pessoa que está chamando a atenção está carente com um crime tipificado em lei de homofobia. Não dá para comparar. E nesse país, muitas pessoas são assassinadas por crimes de ódio, de homofobia e de transfobia. Isso machuca, isso entristece, isso promove sofrimento. E lá na ponta, isso estimula ações de violência e produção da morte. Nós poderíamos divergir, trocar ideia, pensar diferente, mas a extrema-direita é a promoção do ódio e da morte. Solidariedade a Érica. Muito obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, o deputado Felipe Barros. Coronel Cid, o senhor recebeu pressão da relatora para que pudesse fazer uso da palavra nessa CPMI? Excelência, com todo respeito, o posicionamento da pergunta do senhor, vou manter minhas considerações iniciais e manter a minha coerência e permanecer em silêncio. Eu faço essa pergunta, senhor presidente, porque é algo que nós temos que tomar cuidado nessa comissão. A imprensa noticiou desde ontem que o relator da CPMI vai convocar sessão extraordinária caso Mauro Cid fique em silêncio. CPMI pretende usar a esposa de Mauro Cid como elemento de pressão. Nós não podemos admitir isso nessa CPMI. Você sabe por que está preso, coronel? Deputado, mantenha meu posicionamento baseado no meu habeas corpus, na orientação do meu advogado, permanecer em silêncio. Vossa Excelência está preso porque Vossa Excelência não é traficante. Porque se fosse traficante, já tinha te soltado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Saiu recentemente, coronel Cid, matéria na Veja, em documento sigiloso, vice-PGR, senhora Lindora Araújo, dispara contra Moraes e Polícia Federal. E nessa matéria, senhores deputados e senadores, eles citam o parecer da Procuradoria-Geral da República, em que a doutora Lindora diz que não há razão para sua prisão preventiva. Prisão preventiva é essa que Vossa Excelência está preso há mais de 70 dias. Que não há razão, inclusive, porque não foi solicitada pelo Ministério Público. Ela cita também os inquéritos, senador Moro, inquéritos promovidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que, como bem disse o senador Magno Malta, parece que somos relevantes, porque cabe tudo. O inquérito das fake news foi aberto pelo Itajandini em 2019. E até hoje não tem denunciado, não tem arquivo. Há 4, 5 anos que o inquérito ele existe,
se recusam a compartilhar o inquérito com a CPMI, e esse é apenas um dos inquéritos. Depois teve o inquérito dos atos antidemocráticos, que ele arquivou, e abriu igual, o das milícias digitais. E é dentro desses inquéritos que nunca tem fim, e que se recusam a compartilhar, senhor presidente, com essa comissão, que foi feita essa ilegalidade da prisão preventiva do Coronel Cid. E a Procuradora-Geral da República, a senhora Lindora, ainda fala e coloca no seu documento a pesca probatória. E eu quero dialogar aqui com os meus colegas que são do governo, mas que são juristas. O deputado Rubens, por exemplo. Porque em janeiro desse ano, saiu matéria no site Metrópolis, que está aqui, e essa matéria do site Metrópolis relata que o senhor ministro Alexandre de Moraes, no dia 12 de dezembro, quebrou o sigilo telefônico, o sigilo telemático, pediu a localização das antenas e pediu registros de ligações desde 2017. Desde 2017. Mas de quem que ele pediu tudo isso, senador Cleitinho? Ele pediu de 8 pessoas, 8 investigados, mas estendeu, senador Espiridião, a mim, para quaisquer pessoas que tenham dialogado, conversado com essas 8 pessoas. Ou seja, é um elefante branco. Qualquer pessoa pode ter o seu sigilo telemático, telefone quebrado em decorrência dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então me parece, senhores advogados do Coronel Cid, eu não posso afirmar categoricamente, até porque os inquéritos não são disponibilizados para essa comissão. Mas me parece que essa prisão para a averiguação do Coronel Cid é uma tentativa de lavar as provas obtidas de maneira ilegal dentro dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de janeiro. Aí prendem o Coronel Cid, ameaçam a sua família, proíbem as suas visitas e apreendem seu celular para lavar as provas que já tinham obtidos por essa decisão de janeiro. Repito, eu não posso afirmar isso com todas as letras, senador, mas é o que me parece, e eu tenho direito de achar isso, até que se prove o contrário. Os inquéritos não vieram aqui, os inquéritos não foram compartilhados com essa comissão. E aí, senhor presidente, dentro de um dos inquéritos em que o Coronel Cid é investigado, assim como eu quero falar aqui abertamente para todos os deputados e senadores e até pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, para que a gente pudesse tomar providências em relação a esse inquérito. Me permite, vou ficar em pé para mostrar os documentos para vocês. Eu fui relator da PEC do voto impresso, Rubens. Eu fui relator da PEC do voto impresso. Nessa PEC, nós aprovamos, deputado Eduardo, um requerimento pedindo à Polícia Federal todos os inquéritos que versassem sobre a invasão de urnas eletrônicas. Esse requerimento foi aprovado por unanimidade. Os deputados do PT aprovaram, assim como os deputados do PL ou do PSL naquele momento. Todos aprovaram. Com base nisso, eu, como relator, encaminhei ao superintendente da Polícia Federal esse documento, senador Elisiane Gama, solicitando a cópia do inquérito, com base no requerimento que nós aprovamos por unanimidade na comissão. E no requerimento que eu envio ao superintendente da Polícia Federal, eu ainda tomo a cautela, orientado pela assessoria dessa comissão, dessa Câmara dos Deputados, eu tomo a cautela de acrescentar a súmula 14 do Supremo. Digo o seguinte: alternativamente, caso o franqueamento de amplo acesso ao teor do inquérito em questão prejudique os andamentos das investigações, requer-se a concessão parcial de cópias, devendo ser excluída apenas a parte de diligências que ainda não cumpridas. Pois bem, mandamos esse ofício ao superintendente da Polícia Federal e eu recebi a resposta. O e-mail do delegado da Polícia Federal dizendo o seguinte: encaminha a Vossa Excelência a cópia integral dos autos do inquérito policial. Está aqui. A Câmara dos Deputados, a pedido da Comissão Especial, recebeu o inquérito em questão. Quando nós recebemos esses documentos, eu imediatamente encaminhei ao presidente Arthur Lira. Está aqui o ofício encaminhando ao presidente Arthur Lira. O inquérito que eu me refiro é o inquérito de 2018, que investiga supostas invasões de 2018. Exatamente. E aí, nós discutimos e debatemos isso publicamente na Comissão Especial.
Era fato público. Pasmem vocês, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar o coronel Cid e a mim, e o presidente Bolsonaro. O delegado responsável pelo inquérito, deputada Jandira, foi prestar depoimento. No depoimento do delegado Vitor Feitosa, ele diz, com todas as letras, categoricamente, que o inquérito não estava sob sigilo. A sindicância aberta pela Corregedoria da Polícia Federal afirma nesse documento que o inquérito não estava sob sigilo. Essa é a conclusão da sindicância. A Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, então, juntou ao inquérito esse parecer dizendo que existem 2 atos da mesa da Câmara dos Deputados que disciplinam o recebimento de documentos. E com base nesses 2 documentos, a Câmara dos Deputados recebeu o inquérito sem qualquer anotação de sigilo, para qualquer deputado, senador que pudesse pegar. O Senado também recebe. E a Procuradoria da Câmara ainda conclui, dizendo que esse inquérito, que o coronel Cid e eu estamos, junto com o presidente Bolsonaro, Procuradoria da Câmara dos Deputados, conclui dizendo que é um abuso de autoridade a continuidade desse inquérito. Depois disso, o Procurador-Geral da República, o PGR, pede um arquivamento com base em tudo isso que eu falei agora, e mais, ele cita normativas internas da própria Polícia Federal e conclui que o inquérito não estava tramitando dentro do sistema da Polícia Federal em que tramitam inquéritos sigilosos. Esse pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, o Aras, é de 17 de fevereiro de 2023. Desde então, nós estamos aguardando em berço esplêndido o ministro Alexandre de Moraes arquivar esse inquérito. Então, as estratégias são as mesmas. É a pesca de provas. Eles chegam, deputado Feliciano, com uma narrativa pronta e aí, com base nisso, tentam selecionar provas para corroborar com as conclusões que eles já chegaram antecipadamente. Então, senhor presidente, não é minimamente razoável que uma pessoa esteja presa há 70 dias por falsificação de documento público. Eu não quero, dialogando aqui com os deputados, não é possível que alguém em sã consciência ache normal uma pessoa presa preventivamente. Qual que é a razão da prisão preventiva? O coronel Cid vai continuar falsificando atestados de vacina, sendo que tem mais necessidade de vacina para entrar em algum lugar? Então não há razão de ser da prisão preventiva do coronel Cid, a não ser corroborar uma conclusão antecipada que eles já chegaram lá atrás e que querem, mediante essas prisões que são torturas, simplesmente fazer valer uma narrativa que pouco a pouco nós estamos vendo que é uma narrativa mentirosa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Paulo Magalhães. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas, na minha fala inicial, presidente, eu fiz questão de dizer que o coronel Cid não falaria nada. E acrescentei que, em não falando, nós poderíamos pedir a quebra do sigilo bancário e telefone. E Vossa Excelência me disse que precisaríamos aprovar um requerimento. Desde já meu requerimento está apresentado. Mas não poderia eu deixar de, nessa sessão, fazer um registro. Que lealdade canina deste coronel. Lealdade ao chefe. Lealdade ao comandante. Lealdade àquele que ele não distingue como pai ou amigo, pela ligação que os une. E aí, coronel, eu faço questão de dizer que Vossa Excelência galgou mais um posto, um posto de lealdade e de correção tão difícil hoje. Vossa Excelência foi testemunha de muitas coisas, ouviu muito e se nega a falar. 70 dias de prisão, isso não lhe intimidou. E pelo que vejo,
Pode vir 100, 150, Vossa Excelência não vai incriminar quem Vossa Excelência sabe que foi o grande responsável. Presidente Arthur, a frustração do golpe está evidente. O golpe foi frustrado. Os armadores do golpe estão frustrados e silentes. Nada dizem, porque aí está o governo deslanchando, baixando o dólar, melhorando a condição do povo que mais precisa. E nessa terra, no Brasil, já se respira novos ares. Nós temos hoje, nessa sessão, a condição de dizer que este governo tem superado as expectativas. E tenho certeza que em breves dias nós estaremos aqui a comemorar vitórias, avanços e até a autoestima do povo brasileiro vai estar elevada, presidente. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que o coronel já merece uma promoção, a promoção da lealdade, da correção, porque não vai abrir nem delatar ninguém daqueles que comandaram tudo isso que nós fomos vítimas. O Brasil vai ser testemunha de quanto o povo brasileiro sofreu e que está ajudando o governo nesse momento delicado a vencer as etapas, trazendo dias melhores para a nossa terra. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas e senadores, era essa colocação que eu queria fazer. Desde o primeiro momento eu disse que o coronel não falaria. E aí está a grande prova, presidente. O coronel não falou nada, apenas dizer que estava no direito constitucional. E nós, brasileiros, estamos aqui até para elogiá-lo pela lealdade e pela correção com o seu patrão, com o seu chefe. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Magalhães. Com a palavra o próximo orador inscrito, senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados e deputadas, Coronel Cid, amigo Coronel Cid, continuo chamando de amigo. Tudo o que aqui foi colocado, se eu tivesse condições de coletar, quem sabe eu faria um discurso altamente repetitivo, mas rico, porque ideias diversas foram colocadas aqui. Muitos queriam essa CPI como nós, outros não. Nem assinaram a CPI. Mas, está mais que claro, você está dentro dos seus direitos constitucionais, em requerer o direito que você sabe que pesa sobre você, desde o cartão de vacina até as acusações que pesam em mexer no teu coração de pai, citando as suas filhas de uma forma desnecessária, absolutamente desnecessária. E sei que a sua família está assistindo em casa. E sei que quem está desse lado de cada bancada está na desvantagem. Quem está do lado de lá está na vantagem e fica valente do lado de lá. Fica valente. Mas quero dizer a você que existem dias difíceis. Mas existem coisas aqui, Nicolas, que se colidem. Porque existem dias difíceis, mas existem dias. E a mira, na verdade, é o mais próximo do presidente. Você foi mirado porque você é o ajudante de ordem. E você colocou no seu procedimento, no começo, procedimento que eu presenciei. Você como ajudante de ordem do presidente da República. E realmente essa é a função. E quando as pessoas, os misericordiosos que aqui estão, os samaritanos, apelam para o seu sentimento e diz, fala tudo. Senão você vai ficar sozinho. Você vai ficar abandonado. Não se sente abandonado.
Esses misericordiosos, eu sei que eles são, porque eu os vejo na porta da Papuda e da Colmeia todo dia, querendo visitar aquelas mulheres doentes com câncer, com bolsa de colostomia, homens doentes, pessoas com comorbidade, que foram colocadas como terroristas e levadas para uma emboscada, para ser filmado pela televisão aberta, serem chamados de terroristas, e tinham crianças dentro dos ônibus que só 3 horas depois eles sacaram e levaram e colocaram todos segregados dentro de um campo de concentração, ou seja, dentro do ginásio de esporte, para que eles assinassem um termo de uma declaração de culpa, termo de culpa, e depois teve preso. E daí, cada um foi recebendo, as investigações chegando, houve muita coisa, houve muito abandono, da parte de quem? Da parte de quem? De toda uma sociedade que viu essa sandice ocorrendo com pessoas que cantavam o hino nacional. Eu aproveito para lhe perguntar uma coisa. Porque Jair Bolsonaro, ele teve a oportunidade de dar o golpe, se ele tivesse que dar o golpe, no poder, sentado na cadeira, com o povo do lado dele, mas o povo do lado mesmo. Esperou para dar o golpe depois que passou tudo isso. Assim, é de uma incoerência tão grande. E você cumpriu o seu papel, 4 anos de fidelidade.